Herdou uma casa, a herança pode ser um presente valioso ou transformar-se num verdadeiro pesadelo. Burocracias, partilhas, montanhas de documentos. É normal sentir-se perdido com tanta papelada e decisões difíceis, mas respira fundo. Há uma forma mais simples de lidar com o processo. Quer vender a sua casa herdada sem complicações? Neste vídeo vamos fornecer dicas práticas e fáceis de aplicar. Descubra como lidar com a burocracia sem stress, avaliar a sua casa com precisão, encontrar o comprador ideal e muito mais. Olá a todos, herdeiros e proprietários. Vender uma casa herdada pode parecer complicado, mas com este guia da Remax Cidadela vamos simplificar o processo. Abordaremos desde os primeiros passos legais até a conclusão da venda, garantindo que maximize o valor da propriedade e alcance um resultado satisfatório. Lembrem-se, é crucial verificar se todos os herdeiros concordam com a venda e se existem dívidas associadas ao imóvel. O primeiro passo é registrar o óbito. Num prazo de 48 horas após o óbito, deverá dirigir-se à Conservatória do Registro Civil com o certificado de óbito emitido pelo médico que verificou a morte e com os documentos de identificação da pessoa falecida. O procedimento é gratuito e muitas agências funerárias encarregam-se desta obrigação em substituição dos familiares do falecido. A seguir tem que ser feita a habilitação de herdeiros. A habilitação de herdeiros é imprescindível para a venda de um imóvel herdado. Trata-se de um processo legal que identifica os herdeiros e os seus direitos, assim como os bens que serão divididos entre os mesmos, imóveis, dinheiro, contas bancárias, investimentos. A comunicação da morte e participação do imposto de selo devem ser feitas em qualquer balcão ou serviço de atendimento das finanças pela pessoa que for cabeça de casal da herança até ao fim do terceiro mês, a seguir ao mês em que ocorreu a morte, 90 dias. Chama-se cabeça de casal à pessoa que deve tratar de todos os assuntos relacionados com a herança até se fazerem as partilhas. O cabeça de casal deve ser, por esta ordem: 1. A viúva ou o viúvo, se for herdeiro ou tiver direito a metade dos bens do casal, meação. 2. Se não houver viúva nem viúvo nestas condições, é o testamenteiro, ou seja, a pessoa que ficou encarregue pela pessoa que morreu de garantir que se cumpra o testamento. 3. Se também não houver testamenteiro, é o herdeiro legal que for o familiar mais próximo, normalmente um filho ou filha. Se houver mais do que um herdeiro legal com o mesmo grau de parentesco, é cabeça de casal o familiar que morasse há pelo menos um ano com a pessoa que morreu. Se houver mais do que uma pessoa nesta situação, é cabeça de casal a pessoa mais velha. Se houver mais que um herdeiro testamentário, aplicam-se estas mesmas regras para saber quem é cabeça de casal. No entanto, os herdeiros podem escolher outra pessoa para cabeça de casal, desde que todos estejam de acordo. Quanto custa? A comunicação às finanças não tem custos, mas pode ter de pagar imposto de selo sobre o valor dos bens herdados. Ficam isentos de pagamento de imposto de selo. A viúva ou viúvo também se aplica a casais que viviam em união de facto. Ascendentes, pais e avós, descendentes, filhos e netos. Se não houver isenção de pagamento de imposto de selo, a taxa aplicável é de 10% sobre a transmissão de bens por morte. Após a habilitação, é necessário apresentar uma relação de bens às finanças, detalhando todos os ativos da herança. Os documentos a entregar pelo cabeça de casal para fazer a participação do imposto de selo são: certidão de óbito, documentos de identificação civil e números de identificação fiscal da pessoa falecida e dos herdeiros, testamento ou escritura de doação ou justificação, lista dos bens que fazem parte da herança e dos seus valores, relação de bens, contas bancárias, fundos de investimento, ações e certificados de aforro, planos poupança-reforma e seguros de vida, objetos preciosos, imóveis, anexo 1. Modelo 1 do imposto de selo juntamente com o anexo I relativo à relação dos bens. A habilitação de herdeiros é um documento em que se declara quem são os herdeiros. Ao fazer-se a habilitação de herdeiros,
é possível também fazer o registro dos bens da herança em nome de todos os herdeiros. Também é possível fazer a partilha dos bens entre os herdeiros, definindo quem irá herdar o quê. Terá que ser feita uma escritura pública num cartório notarial ou no balcão de heranças. Com a herança habilitada, os herdeiros devem decidir o que fazer com o imóvel: vender, alugar ou usar. Se a venda for a opção, é fundamental obter uma avaliação precisa do imóvel para definir um preço justo. Lembrem-se, o diálogo entre os herdeiros é essencial para evitar a venda judicial que pode diminuir o valor do imóvel. Ao vender um imóvel, é importante estar ciente do imposto sobre as mais-valias que incide sobre o lucro obtido na venda. No entanto, é possível deduzir despesas como obras, comissão da imobiliária e custos com o certificado energético. O Estado irá tributar sobre 50% das mais-valias obtidas na transação, cuja liquidação será feita em sede de IRS. Para garantir uma venda tranquila, é crucial ter toda a documentação do imóvel atualizada. Isso inclui a caderneta predial, certidão predial permanente, certificado energético e licença de utilização. A falta de algum documento pode atrasar ou até mesmo impedir a venda. Para conseguir atrair o maior número de compradores, é muito importante um marketing eficaz para vender o seu imóvel. Primeiro, fotografia e vídeo profissionais. Imagens e vídeos de qualidade aumentam o interesse e as visitas ao imóvel. Descrição atraente. Destaque: características únicas com uma linguagem persuasiva. Terceiro, divulgação online e redes sociais. Promover o imóvel em sites imobiliários e redes sociais para alcançar mais compradores. Open houses e visitas virtuais. 5. Rede de agentes e marketing tradicional. A colaboração com os 10.000 agentes da RE/MAX em Portugal amplia a exposição e agiliza a venda. Flyers e bases de dados da agência também ajudam a encontrar compradores qualificados. Uma estratégia de marketing bem feita pode acelerar a venda e maximizar o valor do imóvel. É muito importante definir o preço de venda. O preço de venda deve ser realista e competitivo, tendo em consideração fatores como a localização do imóvel, o tamanho, o estado de conservação e as condições do mercado imobiliário. A avaliação do imóvel é um passo importante para definir o preço de venda. A avaliação pode ser feita por um consultor imobiliário que irá analisar o imóvel e realizar um estudo de mercado onde irá apresentar imóveis similares vendidos recentemente na zona e os imóveis à venda na zona que os compradores também irão visitar para comparar. Colocar o preço certo no início resulta numa maior exposição, mais visitas, mais ofertas e finalmente o preço mais alto pela sua casa. O preço tem que ser definido de forma a atrair compradores a visitar o imóvel, pois se não houver visitas, não há nada que negociar. Quando um apartamento está 20% acima do preço, não recebe chamadas. Quando está 15% acima, recebe chamadas, mas não tem visitas. Quando está 10% acima, começam as visitas, mas não recebe propostas. E sem propostas não há nada para negociar. É quando o preço está cerca de 5% acima que começam a surgir as ofertas. Ao lançar um imóvel nas plataformas online, abre-se uma janela de oportunidade. No entanto, quando passa cerca de um mês, esse efeito desaparece e torna-se cada vez mais difícil vender o imóvel. A avaliação online oferece uma estimativa, mas pode haver diferenças de mais de 20%, tanto para cima como para baixo, em relação ao preço final de venda. No final, uma casa vale aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar por ela. Se tudo correr bem, o agente que acompanha o comprador apresentará ao seu agente RE/MAX uma proposta. Terá então 3 opções. 1. Aceitar a proposta de oferta. 2. Apresentar uma contraproposta. E 3. Rejeitar a proposta. O conhecimento do seu agente sobre as suas necessidades irá ajudá-lo a representá-lo da melhor forma possível e aconselhá-lo sobre o que é e o que não é um bom negócio. Após a aceitação da proposta, o próximo passo é a assinatura do contrato de promessa de compra e venda.
CPCV. Este documento formaliza o acordo entre as partes e estabelece as condições da venda, incluindo o valor do sinal. O CPCV garante que ambas as partes cumprirão o acordo até a escritura. A Remax Cidadela está aqui para ajudá-lo em cada etapa do processo de venda da sua casa herdada. Na descrição deste vídeo, poderá descarregar gratuitamente o nosso guia para vender uma casa herdada. Na Remax Cidadela já ajudamos mais de 4.500 clientes a comprar ou vender a sua casa. Com nossa experiência, conhecimento do mercado e equipa profissional, garantimos um serviço de excelência e os melhores resultados para si. Entre em contato conosco e descubra como podemos facilitar a venda do seu imóvel.